Fala para ele, o mais difícil Deus já fez. Te tirou das trevas e te deu luz eterna. Fala, agora o resto é fácil. O Deus que forma o homem um dia não pode transformar você aqui? Aquele que conhece toda a constituição da natureza divina, conhece toda a constituição da natureza terrena, de todos os reinos vegetais, reino dos animais, reino humano, reino celestial, ele pode transformar a sua vida. Fala que porque para Deus nada é impossível. Há uma restauração aqui essa noite. Eu estou falando sério. Há uma restauração aqui essa noite. Tem alguma coisa que vai ser colocada no lugar na sua vida. Amém, amém? Fala, obrigado, Jesus. Eu não sei se eu mando você sentar ou mando você correr. Correrão e não se fadigarão. Fala, existe uma habilidade no espírito humano que dá ele velocidade para andar no mundo espiritual, para que as coisas aconteçam mais rápido. Elias era tão profundo com Deus que aquilo que estava no espírito manifestou na carne. Transcendeu a dimensão do espírito para o físico. E ele corria mais rápido que os cavalos de Acabe. Pode subir, Acabe. Sobe com sua carruagem. Vai bem rápido, porque está vindo chuva aí. E Elias colocou seu manto sobre as suas costas e... Eu ouvi um testemunho de um profeta nos Estados Unidos, muito conhecido. Isso faz, acho que uns 4 anos que eu vi esse testemunho dele. Ele fala que o Senhor resgatou ele com, acho que, 37 anos de idade. Ele estava à beira da morte. O Senhor se manifestou para ele e falou, te chamo para ser profeta. Ele aceitou Jesus no leito da morte dele. E ele falou, Senhor, o que eu vou fazer de agora em diante? Deus curou ele, tirou ele de um estado de uma enfermidade para a morte, que não tinha cura. Alguns, Deus tira da morte porque aceita o chamado. Outros, Deus tem que levar à morte porque rejeitaram o chamado. Eu conheci um grande homem de Deus que ele tinha um chamado de ser profeta e apóstolo. Ele era um homem lindo. Lindo. Mas ele se desviou por algo chamado fama, ministério. E ele mudou a aparência dele. Ele tinha uma aparência linda. Ele mudou o corte de cabelo, ele mudou as vestes, ele mudou o jeito de olhar. E começou a se intitular libertador. E logo depois veio a morte dele. E os médicos falaram para ele, a sua enfermidade não tem cura. Simplesmente você está morrendo e não sabemos o que você tem. E ele faleceu. E isso é porque negaram o chamado. Quando você sai do seu centro, do seu propósito, do seu chamado, você começa a morrer. Porque tem muitas pessoas que estão morrendo. Alguns morrem subitamente, outros vão morrendo a longo prazo. Outros a curto prazo. Mas estão morrendo. Porque eles não estão vivendo pela fé naquilo que Deus chamou eles para fazer. Não é a unção que você tem que vai levar você aonde você tem que chegar. É a sua fé. A sua fé, ela é muito mais importante que qualquer outro movimento do Espírito que possa acontecer no reino espiritual. A fé, ela tem primazia no reino. Ela chegou em primeiro lugar. Antes que Jesus chegasse na terra, ele já tinha dado fé aos homens na terra. Como Hebreus diz que os antigos alcançaram um testemunho pela fé. Eles alcançaram um testemunho e agradaram a Deus pela fé. Eu acho que você não prestou muita atenção na coisa mais valiosa que Deus entregou para a sua vida. A fé. E às vezes nós não damos atenção à nossa fé. Damos mais atenção à unção e achamos que isso é fé. Conheço muitas pessoas de muita unção, mas pouca fé. Tem muitas pessoas que têm muita unção, vou repetir, mas tem pouca fé. Não confunda o poder de Deus com fé. Amém, amém?
muitos expulsos demônios, cura os enfermos, faz milagres, maravilhas, mas não tem relacionamento com Jesus. Não agradam a Deus. Jesus, a parte de mim, eu nunca conheci vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês. Porque só podemos agradar a Deus de maneira satisfatória e verdadeira pela fé, não pela obra, não pelo poder. Não pelo que fazemos, mas é pelo aquilo que nós nos rendemos a Ele. E é só a sua fé que faz você se render a Ele verdadeiramente. E hoje nós vamos trabalhar sobre o fundamento da fé. Vamos começar com renovando a dimensão da fé. E vou te mostrar na Bíblia hoje que fé não é só um sentido. A fé é uma dimensão que você habita. E alguns saem da dimensão da fé, perdem um lugar de habitação. O seu primeiro lugar que você entra no mundo espiritual é a dimensão da fé. É pela fé que você acessa o reino de Deus. E Ele te deu a fé. E você não vai muito longe se você não manifestar fé. Se você não tiver fé. Você precisa ter fé. O que mais foi ensinado na Bíblia por Jesus, para os apóstolos, foi fé. Amém, amém? É fé. E nós vamos começar essa mensagem. Estou com vontade de adorar aqui, mas hoje eu não posso. Vocês estão liberados. Vocês estão liberados. Vamos começar? Vamos ou não vamos? Então tá bom. Então pegue sua Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu não ia começar por esse versículo, mas nós vamos começar por aqui. Dá graça ao teu servo, Senhor. Vamos ler na King James, depois eu ler na Almeida. Pode se sentar, tá bom? Pode se sentar, se sente. Vamos ler na King James ali na tela. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos. Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Glória a Jesus. Amém? Ok. Nós temos que entender aqui que essas palavras, esse jogo de palavras aqui que está aqui, ó, eles são muito importantes para você entender um pouco da fé. O autor dos Hebreus, ele resumiu algo da fé. Ele fez um resumo desse versículo. Vamos ler na Almeida. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fala, glória a Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Presta atenção, volta aqui. Pode deixar aqui, na Almeida aqui também tá bom. Essa versão Almeida aqui, ela está assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Vamos notar aqui o primeiro ponto para me dar uma introdução para vocês aqui. Vamos começar esse negócio aqui. É o firme fundamento. A palavra ali em grego, fundamento, nós temos que prestar atenção. Essa tradução que ela ficou muito boa. Essa Almeida aqui ficou muito boa. Porque literalmente a palavra em grego aqui, hypostasis. Hypostasis é ato de colocar ou estabelecer sobre. Colocar uma base. Então é ato de colocar ou estabelecer-se sobre. Então você vê que a fé, ela é um fundamento que você tem. Onde você pode depositar toda a sua esperança, toda a sua convicção. Tudo o que difere dos lados bons, as virtudes de um ser humano, pode depositar sobre esse firme fundamento. Fala, é a fé, que é o fundamento, que sustenta todas as virtudes do Espírito. Toda a palavra de Deus. Todo o mover de Deus. Toda a unção de Deus.
Fala, tudo depende da fé. A fé, ela é o fundamento que mantém a sua salvação. Então quer dizer que se sua fé não está sendo edificada, de alguma forma, áreas da sua vida estão deixando de crescer e ter poder. Amém, amém? Fala, se a minha fé não é edificada, áreas da minha vida perde autoridade e poder. Uma vez que você sai da dimensão da fé, você começa a regredir em todos os aspectos da vida. Vou repetir. Uma vez que você sai da fé, você entra num processo chamado regressão, degeneração. É pela fé que é efetuada a obra da regeneração, que Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele vai transformar a sua natureza humana através do seu espírito. Há muitas coisas para nós aprendermos sobre fé. E eu acredito que eu vou chegar até o final dessa mensagem. E hoje estou aqui em cima desse púlpito aqui por fé. Por muita fé. Ontem eu bem cansado, fui orar com o pessoal no monte. Eu gosto de ir no monte orar. E voltei e fiquei bastante febril, bastante enfermo. Porque eu já estava muito cansado, dias sem dormir direito. Muitos dias sem dormir. Ainda não tive tempo para descansar bem. E hoje, pela parte da tarde, comecei a ficar de novo cansado e com febre. Eu falei, pai, eu vou pela fé. Pela fé. Porque é a sua fé que me renova, que me dá forças. É dali que tudo vai começar a trabalhar nesse culto aqui hoje. Começa pela fé. É interessante que hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, vou no monte orar. Aí eu fui lá num lugarzinho para orar. Fiquei um tempinho com Deus ali. E o Senhor me levou a meditar no livro de Hebreus, capítulo 10 e 11. E Ele me despertou algo tão profundo ali dentro. E hoje tudo que vinha até mim era para falar sobre fé. Parece uma notícia assim para mim, jornalista é demitido por causa da sua fé. Aí estava lá a notícia. Vai. Tudo fala. Fala, quando Deus está falando algo comigo, tudo está falando a meu favor. A mesma coisa que Deus está falando. Você tem que ter a consciência disso. Quando Deus ele está falando algo com você durante o dia, ou naquela semana, todos os sinais vai falar sobre aquilo que Ele está falando com você. O fundamento é em Salmo 19, que sem palavras, sem voz, se ouve a sua voz. Através da criação. Os céus proclamam a tua glória, fala de quem tu és. Então, quando Deus estiver falando algo com você, presta atenção. E se você está na fé, você começa a ouvir a Deus em tudo. Absolutamente em tudo. Tudo. Tu para no sinal de trânsito, Deus está falando com você. Ele está te dando um sinal. Aonde você vai, há um sinal falando com você. Hoje Deus está falando algo com alguém aqui dentro. Você percebeu Ele falar com você? Jó diz, Jó 33:14, ora Ele fala de uma maneira, ora Ele fala de outra maneira. Porém não há quem perceba isso. Fala para o seu irmão, aprenda a perceber mais a voz de Deus. Você fica esperando uma voz audível, um anjo falar com você. Eu estou falando contigo, presta atenção. Não, ele é manso, ele é suave. Você tem que prestar atenção no seu testemunho interior. Em Romanos 9, Paulo diz que o Espírito Santo testifica da minha consciência. Então, ele fala através da sua consciência com você. E se você não dá valor a esses sentidos, você não vai ter plenitude na comunhão com Ele. Fala, eu preciso dar valor à voz de Deus e como ela está falando comigo. Os sinais. Os sinais. Eu olho para o céu, eu vejo Deus falando comigo. O que vai acontecer no culto. E às vezes eu vejo a posição das nuvens e falei, opa, hoje o anjo está aqui assim, assim, ó. E acontece. Basta você ver pela fé. Tudo depende da fé. Apóstolo, como eu ouço a voz de Deus? Por fé. Posso ensinar todos os princípios de como ouvir a voz de Deus, mas nada disso será aplicável na sua vida se você não tiver
Eu não consigo entender o que tem acontecido com a igreja dos últimos tempos. Eles estão valorizando mais a unção do que a fé. Mais o entretenimento do que a fé. Mais o pregador do que a fé. As pessoas estão esquecendo de valorizar o seu maior dom que Deus te deu. A fé. Ah, o meu maior dom não é a salvação? Não, irmãos. Não, porque a salvação, ela não é como um dom do Espírito que Deus te dá. Que Ele te deu não sai mais. A salvação se perde se você perder a sua fé. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Eu quero dizer para você, a tua fé é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Outro dia eu estava ministrando para nossos alunos da CAP e Deus me tomou para falar sobre fé. Que os apóstolos, antes de serem batizados com o Espírito Santo e receber os mantos apostólicos deles, eles faziam milagres e maravilhas, expulsavam demônios pela fé. Pela fé. É pela fé no nome de Jesus que nós vamos vencer todos os obstáculos da vida. É pela fé neste nome que você está aqui. É por causa dessa fé que você tem uma esperança em você da sua salvação. Fala, a fé é o firme fundamento para todo o funcionamento da minha vida espiritual, da minha vida cristã, da glória a Jesus Cristo. Fundamento. Então vamos edificar mais esse fundamento aqui ou não vamos? Está preparado para uma renovação de fé na sua vida? A Bíblia, ela nos convida a batalhar pela fé que nos foi dada. Mas eu quero colocar para você 1 Timóteo 6,12. Coloca para mim. Milita a boa milícia da fé. Coloca na King James agora. Combate a boa batalha da fé. Fala para o seu irmão. Guerreia. Peleje. Combata. Milite a batalha da fé. Qual é a sua maior batalha que você tem? É contra o diabo? Qual é a maior batalha que você tem na sua vida? Judas capítulo 1, versículo 3. Não tira ainda não, peraí. Volta lá. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Vai Judas 1,3. Vai ferver aqui na tua vida aqui, hein? Amados, enquanto me preparar com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajai-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, uma vez por todas. Deixa eu te falar algo para você. Às vezes nós entramos em guerra espiritual e falamos que estamos em guerra contra o inimigo. Mas a sua maior batalha é para não perder a sua fé. A maior batalha que nós temos não é contra o inimigo, porque ele foi vencido na cruz. Foi despojado de toda autoridade, todo poder, principados, potestades, domínios das trevas na cruz do Calvário. A nossa maior batalha que nós temos enfrentado nesse século é pela nossa fé. É pela verdadeira fé que vai produzir uma salvação eterna na nossa alma. Falar hoje de salvação eterna é uma coisa que não tem muito valor para as pessoas ouvir. As pessoas querem soluções terrenas, é isso que elas querem. Elas querem aquilo que é fácil, aquilo que é rápido, aquilo que é pragmático. Fala, a fé, ela veio na minha vida com o maior propósito. Pede para me ajudar lá, por favor. Fala, a fé, ela veio na minha vida com o maior propósito. É salvar a minha alma. O problema é que muitos acham que já estão salvos. E você vê uma fé incompleta nas pessoas. Fala, a minha fé tem que ser completa. Você não está aqui para ter uma fé fingida e falsa. Você está aqui para ter uma fé verdadeira e completa. Existem dois tipos de fé. Ou duas categorias. Deixa eu colocar duas categorias de fé. Melhor. Duas categorias de fé. A fé fingida e a fé verdadeira.
A fé fingida é aquela que as pessoas falam que creem em Deus, que buscam a Deus, que vão na igreja, são religiosas, mas elas não vivem a verdade, a palavra de Deus. Elas sequer pegam na Bíblia. Elas sequer oram. A verdadeira fé, pelo contrário, é aquela que te coloca diante de Deus, que te coloca num compromisso com Deus. E se você não entender, não valorizar e pegar essa chave que é essa noite, essa renovação de fé, você não pode ir muito longe aonde você já chegou hoje. Para cada passo na sua vida, para cada avanço na vida, você vai depender de uma nova medida de fé. Irmão, para cada estágio, cada desafio que eu cheguei na minha vida, nós temos um limite de fé. Limite. Fala, temos um limite de fé. Embora a fé é ilimitada. Fala, a minha unção pode ser limitada, mas a fé é ilimitada. Você tem um limite em você de quanto você suporta o poder de Deus fisicamente em você. Mas a fé não. Ela opera numa dimensão que você pode ter acesso ao impossível, ao ilimitado. Na unção nós vemos uma limitação, mas na fé nós vemos o infinito operar. Eu quero que você entenda que se o autor dos Hebreus vai nos dizer agora que pela fé cremos que o mundo, os mundos, não só esse mundo, os planetas que existem, foram chamados à existência com base naquilo que não existe, somente pela palavra de Deus, demonstrando isso que é fé. Então, o próprio Deus mostra para nós, através da criação, o que é fé. É um poder de chamar à existência as coisas que não existem. Chamar para a realidade física, terrena, palpável, aquilo que não existia na nossa vida. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Porque eu estou te falando que a fé é ilimitada, porque a fé, ela é pura natureza de quem Deus é. A fé, fala, a fé foi constituída como a minha maior autoridade de vida. Se você não está em fé, você perde todas as outras autoridades que você tem. Se nós não andamos por fé, não andamos em vitória. Se você não entender e realçar novamente o sentido da fé que Deus te deu, você não vai muito longe. Tem pessoas extraordinárias no poder, mas elas caíram e voltaram para trás e abandonaram a fé. Nós estamos dizendo que muitos operaram em coisas extraordinárias, mas abandonaram a fé. E uma vez que você perde fé, você perde Jesus na sua vida. Nós não podemos ter Cristo, não podemos ter Deus na nossa vida sem fé. Vocês estão me entendendo como é importante a fé? Tu pode diminuir na unção, mas você não pode perder a sua fé. Quem está comigo? Da glória. E assim é na vida, você pode perder riqueza, você pode perder unção, tu pode perder muitas coisas, mas não perca a tua fé. Porque no dia que você perder a sua fé, você se perde. Fala, quando o homem perde a sua fé, ele se perde. Porque eu falei para você que a fé, ela é o firme fundamento da vida. É por causa da fé que você crê na santidade. É por causa da fé que você crê no temor de Deus. É por causa da fé que você crê no poder de Deus. É por causa da fé que você crê em milagre. É por causa da fé que você crê na sua transformação. É a fé que te move a ser transformado. Aleluia! Quando o homem perde a sua fé, ele entra no estado de degeneração. Fala, degeneração. Fala, ele regride na vida. Uma vez eu falei para vocês que não existe fé fora de Deus, de quem Deus é. Porque a verdadeira fé consiste em crer na existência e na soberania de um Deus criador. Amém, amém? Ok. Coloque para mim o livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que a falta da verdadeira fé faz no mundo. Eu vou te provar para você. Olha lá. 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, 1. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitadores de pais, ingratos e ímpios.
sem amor, incapaz de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia, negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Fala, a falta de fé leva os homens a um estado de decomposição da sua moral. Eles vão putrefar, vão ficar podre. Quanto mais o homem nega a existência de Deus e a fé em Deus, mais o homem regride na sua própria moral, na sua própria existência. Quanto mais o homem blasfema contra Deus, quanto mais o homem ama mais o mundo e não crê num Criador, mais ele degenera. Apóstolo, católico tem fé? Tem. Mas a fé está fora do fundamento correto. Testemunho de Jeová tem fé? Tem, porque crê em Deus. Mas ainda a fé está incompleta, está fora do fundamento completo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala, precisamos de uma fé completa. Escute o que eu estou falando para você. Aonde você está insuficiente na sua transformação hoje é por falta de fé. Você não consegue orar mais porque você está perdendo fé. Você não consegue jejuar mais porque você perdeu a fé. As pessoas não lêem Bíblia porque elas estão perdendo a fé. Elas deixam de crer, acreditar e colocar confiança que a palavra de Deus não é só a palavra de Deus, ela é Deus. Alguns teólogos, por estudar demais, perdem a essência da fé e da simplicidade. Falam que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Eu não quero dizer, irmão, a Bíblia ela não só contém a palavra, como ela é a palavra, como ela é Deus. João 1, e no início, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne, a palavra. Ele é a palavra. Uma vez que você ama a Bíblia, que você lê a palavra, você está lendo Deus. Toda vez que você lê, você está edificando o fundamento da tua fé. Você recebe mais fé. Tu lê, não estou vendo nada acontecendo, mas não tem problema, você está se edificando. Você se edifica lendo a palavra de Deus, ouvindo a pregação de fé, aleluia. Você edifica a sua fé orando. E quando eu oro a palavra, eu oro aquilo que Ele é, aleluia. Então toda a área da sua vida que você ainda não teve um rompimento, que você está precisando ver o impossível, hoje é dia de Deus renovar a tua pura, inocente e fiel confissão de fé. Aleluia! Aleluia! Tu está querendo mais unção para prosperar, tu tem que ter mais fé, meu querido. Agora, eu estou medindo o que Deus pode fazer através da unção? Está errado. É através da fé. É através da fé que você vai romper todos os limites, todos os troncos de barranco, todas as montanhas da sua vida, hoje vai ser removida pela fé. Ajusta o grave para mim. Fala, a fé pode mover montanhas. Ela pode ser pequenininha, menor do que um grão de mostarda, mas se ela for consistente e real, ela pode ser pequenininha, mas ela é suficiente para começar a mover as montanhas da sua vida. Fala para o seu irmão, a sua montanha vai começar a ser removida. Fala para o seu irmão, a tua pior montanha é a sua incredulidade. Eu vou seguir aqui, Senhor, me usa na sarabacai. Fala, a sua pior montanha é a sua incredulidade. Sabe o que é incredulidade? Sabe o que é uma pessoa incrédula? Pessoas que não se deixam convencer. Isso é um incrédulo. Tu fala, prega. Não se deixam convencer. São pessoas que não são influenciáveis para a transformação. O incrédulo é aquele que não se deixa ser influenciado pela verdade. É o coração endurecido. A incredulidade é a resistência de ser transformado, de ser influenciado
Pessoas incrédulas, elas não permitem serem transformadas. Não se deixam se convencer por uma verdade. Os fariseus eram incrédulos, eles viam os milagres, ouviam a palavra, sabiam que era Deus, mas porque era incrédulo, mantinham um coração duro. A minha razão é maior. O orgulho. Fala, o que eu tiver de orgulho. Fala, repete comigo, o que eu tenho de orgulho, eu tenho de incredulidade. A fé é para os humildes. Arrogante não tem fé. Arrogante não tem fé. Tem muitos que dizem, eu tenho um Deus na minha vida. Arrogante. Porque não se submete à verdade de Deus. E todo orgulhoso, onde há orgulho na nossa vida, há um combate, uma luta entre a nossa fé e a incredulidade. Por quê? Porque o orgulho, ele te remove da dependência de quem Deus é. O orgulho, ele te remove da simplicidade. Pessoas simples, pessoas humildes, elas entram para a dimensão de fé. Elas são pessoas influenciáveis, que se deixam ser transformadas pela verdade, aleluia. Fala para o seu irmão, seja mais influenciável. Deixa a palavra te influenciar para a sua transformação. Ah, eu não creio no cair no poder. Eu não creio nesse mistério. Eu não creio em cura. Incrédulo. Está vendo com próprios olhos e fala que não crê. O nosso grande dilema da incredulidade é esse. E você já vai saber. Que pessoas incrédulas são extremamente orgulhosas. E você sabe que o orgulho tem projeção, arrogância, soberba, autossuficiência, independência, ignorância. Tudo isso é parte do orgulho. Quem está comigo da glória? Alguém está pegando a palavra aqui? Não dá, não. Fala Deus. O que tu veio buscar aqui hoje? Mais poder ou você veio ter mais fé hoje aqui? Tu precisa de fé, meu querido. Tu recebe unção, tu cai no poder, tu vibra, tu fala em línguas. Mas cadê as coisas acontecendo na tua vida? Falta de fé. Irmão, esses dias Deus tem falado comigo pontualmente sobre fé para pregar para vocês aqui. Falei, está faltando fé no meio do povo. Tu tem poder, tem revelação, tem manto, dança do poder, tu tem apostólico, tem tudo. Cadê a sua fé? Quando está descendo maná do céu, temos todo tipo de alimento, nós estamos vendo todo tipo de mover e não estamos crescendo, estamos sendo transformados, é porque tem algum problema na sua fé. Ou nós estamos inflados pelo orgulho e o espírito da incredulidade está amarrando a nossa dimensão de fé, impedindo a gente de crescer. Ou nós não estamos entendendo o que é a fé. Eu acho que muitos não estão entendendo o que a fé é. Fé, fé, fé. Quando Deus ele vai me mover de uma dimensão para outra, Ele começa a trabalhar na minha fé. Quando Deus está prestes a mover você para um crescimento de vida, Ele vai te colocar você diante de um grande desafio. Aleluia. Se você sente que você está num desafio agora, é tempo do Senhor elevar sua dimensão de fé. Tu precisa ter fé. Meu querido, eu vou ofertar, eu vou fazer algo para Deus, eu faço meu secreto, eu faço algo para Deus, pela fé. Não porque eu vou sentir a unção do pregador de alguma coisa que ele toca em mim, é pela fé aonde eu estou colocando a minha semente. Fé. Fé. Pela fé que vocês vão viver um rompimento naquilo que tem lutado, resistido à sua vida de grande mover de transformação. É pela fé que as promessas e as maiores promessas estão chegando na tua vida. Fala, é pela fé que eu vou viver as promessas de Deus. Fala, manda fogo, Jesus. Fala, sacode meu irmão do meu lado. Dá uma sacudida nele, você acorda, fala para ele, acorda. Fala, deixa a palavra te pegar. Olha isso, presta atenção nesse detalhe. Lucas 22, versículo 30. Vai no versículo 30. Olha isso, presta atenção nesse detalhe. Versículo 31. Simão, Simão,
Eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deixa aqui, tira na tela não. Para que a tua fé não se... Aqui está o nosso problema. Às vezes você está esgotado na fé. E você vai precisar de um renovo na fé. Algumas coisas pararam de acontecer na sua vida? Parou de ser transformado? É porque você vai ter que voltar àquela mesma inocência quando Jesus salvou você. Aquele dia que Jesus se revelou, aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo, aleluia. Aquela fé maravilhosa. Fé pura, limpa, inocente. Eu creio. Tu fazer campanha no monte de oração não faz mais porque está perdendo a fé. Batalhava pelo ministério, batalhava pela tua unção, batalhava, lutava, foi perdendo a fé, foi ficando preguiçoso na guerra. Eu tenho que entrar aqui agora, tá entrando um negócio aqui. Fala pro seu irmão, quando um crente perde a fé, ele fica preguiçoso, sabia? Não quer orar, não quer ir pro monte, não quer jejuar, não levanta mais de madrugada, tá perdendo a fé. Recupere hoje a sua verdadeira fé. Fala, a fé verdadeira. Ela me leva para o altar de sacrifício. Abraão sacrificava porque ele tinha uma fé verdadeira. O autor dos Hebreus diz que ele creu de uma tal maneira que ele levou Isaac para o altar. Eu falo, tu fez a promessa através da descendência de Isaac? Então eu vou levar, eu creio que tu vai ressuscitar Isaac. Fala, isso é fé. Isso é fé. Quando vão perdendo a fé, nós vamos ficando omissos. Então hoje, talvez você tenha mais conhecimento, tu é mais maduro hoje, mas está ficando infantil na fé, está regredindo. Não, tu vê palavras lindas, pregações maravilhosas, mas não estou vendo fé nelas. Estou vendo mais conhecimento humano, mais dependência da inteligência humana, mas não estou vendo pregação para fazer o povo se converter à vida de oração, à vida de santidade e simplicidade. Parece que hoje falar para você fazer uma campanha de oração de 21 dias no monte é pecado. Os modernistas gospel estão assim. É escandaloso segurar um cajado e orar no monte para eles. Porque são preguiçosos, perderam a simplicidade de fé. São pessoas que cresce na humildade, mas se perde em meio às muitas futilidades. Cresce e luta numa verdadeira fé, mas quando alcança o que quer, a riqueza, o crescimento, a vida, começa a abafar a fé dele. Fala, eu não posso deixar que as conquistas que Deus me dá pela fé venha combater a minha fé. Deixa eu entrar aqui, esse negócio está forte. Se o ministério está me tirando da verdadeira fé, eu largo o ministério. Se o dinheiro me tirar da fé, eu largo o dinheiro. Se a unção está me tirando de uma pura fé, eu largo a unção. Fé é o que promove comunhão. Só podemos agradar a Deus de maneira profunda e verdadeira é pela fé. Deus se agrada da fé. Fé. Quem está comigo dá glória, dá glória, dá glória. Tu era para estar dando mais glória, aleluia. Fala pro teu irmão, hoje você vai se converter de novo, Simão. Simão, você vai se converter de novo hoje. Fala para ele, Simão, hoje Deus renova a tua fé. É pela fé na palavra que Ele te dá. Aleluia. Fala, eu creio. Parece que hoje sinônimo de fé é influência e fama. Parece que hoje fé é saber métodos para aplicar, para ganhar riqueza e dinheiro. Isso não é fé nada, isso é corrompido, isso é sistema do mundo. Me diga, quem tinha mais fé? Elias ou a mulher? Ciro Fenícia. Desculpa, a mulher da Síria.
Quem tinha mais fé? Ele ou ela? Ele que comeu, meu filho. Ela que deixou de comer para dar para o profeta. Ela ia morrer. Deu o último punhado de farinha dela. Fez o último bolinho dela. Isto é fé. Você não nega Deus nem na morte, nem no pouquinho. Isto é fé. E nós, igreja brasileira, precisamos ter a verdadeira fé que não nega a Ele, independente da circunstância, do processo, da tribulação. Aleluia! A mulher que tinha fé. É aquela mulher, mas gentia, ela deu seu último punhado para o profeta. Creu no milagre. Recebeu uma palavra. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Que a sua fé não se esgote, Simão. Quando a sua fé começa a se esgotar, tu pode ter todo mover que for aqui dentro. Tu recebe, se alegra um pouquinho, mas daqui a pouco perde a alegria. Porque quem não está vivendo na fé, perde a alegria. Fica depressivo. Vive ansioso e depressivo. Está perdendo a fé. O que eu vou falar para essa geração? Vai lá no psiquiatra. No psicólogo. Vai lá no setor pastoral, clínico ali, para falar um pouquinho com você, para alimentar mais ainda a tua incredulidade. Pelo amor de Deus, irmão, dá glória a Jesus aí. Fala, temos que voltar a viver pela fé. As pessoas estão vivendo pelo que estão vendo, pelo mundo, pela palpável. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Tu anda por quê? Por fé ou por vista? Por fé. Os olhos da fé não são como os olhos da carne. Mas os olhos da fé, ele é dimensional. Você vê na dimensão do Espírito. Pela fé, Moisés, ele viu Cristo. O autor aos Hebreus diz que ele preferiu ser tratado como um dos escravos do que ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele viu Cristo pela fé. Ele teve uma visão da glória de Jesus Cristo. Tu precisa olhar pelos olhos da fé e ver pela fé. É assim que eu vejo, é pela fé. Fala, os olhos do Espírito é os olhos da minha fé. Tá bom, acabei a pregação, acho que vocês estão bem alimentados já. Estou sendo você, ou eu estou correndo muito, ou vocês estão meio lento. Quero ver vocês correndo mais. Falei, Senhor, manda mais fogo, quero mais fé. Escute, olha o que Deus fez comigo. Estava no Ministério BH. Eu recebi uma visitação de Deus na dimensão de fé. Os milagres começaram a aumentar. Aí o Senhor me deu uma graça de conseguir olhar para as pessoas na hora da fila. Quem tem fé e quem não tem fé. E Paulo, fitando os olhos daquele paralítico, viu que ele tinha fé. Olhou nos olhos dele, tu tem fé, levanta. Viu que tinha fé. A fé pode ser vista no rosto da pessoa. A pessoa veio orar aqui na frente e vê assim, ó. Aí eu estou passando, um monte de gente com a mão assim aberta, outras pessoas estão assim. Não demonstra um pingo de fé. E quer que Deus ainda faça alguma coisa por ela. Se você não fizer alguma coisa por você hoje, ninguém pode fazer nada por você, nem Deus. Deus só pode fazer alguma coisa por você quando você está operando na fé. Quando você manifesta a fé. Não adianta, Ele só vai operar quando você manifestar fé. Fé. Eu vou falar bastante coisa sobre fé. Eu posso começar com vocês? Ou vocês querem que eu fale no evento? Quer que eu fale hoje ou não quer? Se eu não completar essa mensagem hoje, eu vou pregar isso no evento. Os 3 dias só sobre fé, hein? Motivar seu profeta só na fé, hein? Vou falar só sobre fé, hein? Eu estou com arsenal, tá? Só sobre fé. Então fala, eu vou receber essa palavra, Senhor. Então faz uma oração por fé agora. Fala, Espírito Santo, me dê fé e fome para me receber a renovação da minha fé. Ora sombre de que alastri vidia, calamande strondara astri te que levaretia, strondara bacaia rocatria salia toleia, sali toleia, os que cria mahato coseia daretia.
Oh, interprete as línguas, interprete, pastores. Interprete o mistério. Racapraia sombrecarra sobrecapla pra se teregadaria. Norogodosi terecarra se televácia. Valeu, eu recebo fé agora, Senhor. Coloca livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 13. Aguardando daí por diante, até que seus inimigos sejam submetidos por seus estrados, seus pés. Avancem. Pode passar. Passa mais um pouquinho. Quem está comigo da glória de Jesus? Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui, puxar na minha Bíblia, minha espada está bem abertinha aqui. Versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Eu estou falando, eu vou ver pessoa vivendo um milagre aqui. Eu estou falando com você, hein? Algo vai acontecer, um sacudimento nesse lugar aqui hoje, hein? Vai descer a força da fé, vai renovar, o espírito de fé vai renovar muita gente aqui dentro. Tu vai ver o milagre acontecendo, tu vai vender aquela casa é pela fé, tu vai comprar um carro é pela fé, você vai pagar tuas coisas pela fé, aquela dívida vai sair pela fé do teu nome, é pela fé! Aleluia! Essa é a tua maior moeda do reino, esse é teu crédito no céu, é a fé que Ele te deu. Aleluia! Versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancemos plenamente o que Ele prometeu. Aleluia. Paulo precisa de perseverança. Avança mais um versículo. Pois, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Da glória a Jesus Cristo. Eu estava meditando em Hebreus 10, olha que coisa linda. Eu estou vendo ele falar sobre o sacrifício de Jesus, única oferta de sacrifício, estou lendo, e vai. Perdão pelos pecados, combatendo o orco e pur do falso evangelho do Brasil, e está ali, demonstrando o sacrifício, o sangue dele, que nos perdoa de todos os pecados. Aí nós chegamos aqui. E de repente começa a falar profundamente de fé. Até o capítulo 13. Até o capítulo 13. Ele entra no capítulo 10 com um pensamento. Do capítulo 10 ao capítulo 13 é um só pensamento. É uma linha de raciocínio e você tem que pegar o ponto. Você não pode ler sem pegar o raciocínio, ponto. Uma coisa está conectando a outra e você entende mais o texto. Ele está exortando profundamente as pessoas a voltar à simplicidade da fé, crendo no sangue do Cordeiro. Ele começa Hebreus 10:1 falando sobre isso. Quem está comigo da glória a Jesus? Agora está um monte de gente para ser perdoado de pecado, tem que dar oferta no Yom Kippur, para Deus perdoar os pecados. Irmão, é uma incredulidade. Esse é um espírito de engano que tem roubado a verdadeira essência da fé nas pessoas. Fala, a ganância rouba a fé. E tem muitos por causa da ganância, estão fazendo falso fundamento de fé, estão fazendo as pessoas colocar a fé em coisas ilusórias, incompletas, mentirosas. É o sangue dele já te perdoou de todos os pecados. Tu tem que voltar a crer no que a palavra dele já disse. Aí chegamos em Hebreus capítulo 10, versículo 31 diante. Ele começa a exortar sobre o castigo pelo pecado. Aí ele mostra o porquê existe o pecado. Ele começa a avançar. Aí chega no 32. Contudo, versículo 32. Lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportais grandes provações e sofrimento. Agora ele começa a exortar, falando: vocês se lembram quando vocês se converteram? Se converteram debaixo da pressão da Judéia, que os judeus perseguiam vocês? Vocês se lembram das provações que vocês suportavam antes, o sofrimento que vocês suportavam antes, e agora está deixando de suportar por quê? Ele começa a exortar: nós não somos daquele que retrocede para a perdição. Hebreus 10. Vocês se lembram do sangue que te perdoou? Depois, vocês se lembram? Por que ele está falando do sangue?
Por que ele está exortando a igreja? Porque o povo está se desviando da verdade central. Está voltando para o judaísmo. E o autor dos Hebreus, ele entra dando uma exortada nele e fala assim: volte para a primícia da fé. Jesus já pagou o preço de todos os pecados de vocês. Aí ele começa a combater o corpo. Aí ele começa a mostrar a necessidade de crer tão somente no sangue do Cordeiro, o suficiente. Depois ele vai e fala: tome cuidado, para que vocês não voltem, não regridem na fé e se esqueçam da perseverança que vocês tinham. Quando você começa a perder a fé, presta atenção no que eu estou te falando, isso aqui é muito sério, tá? Talvez isso aqui vai livrar muita gente hoje da queda na fé. A tua pior queda não é o pecado, a tua pior queda, meu filho, é na fé. Porque se tu cai na fé, você é vencido pelo pecado. Mas é através da fé que te tira você do pecado. Fala, a pior queda do homem é da sua fé. Essa é a pior queda. Essa é a pior queda que você pode ter na sua vida. Quando você perde a fé, você se entrega a toda a luxúria que a carne deseja. Você volta aos seus antigos pecados de novo. É isso que o autor Hebreus vai dizer aqui agora. Estou sentindo o Senhor falar comigo. Dá glória a Jesus Cristo. Ora em línguas que eu estou racibiri que aracaia. Quem está comigo? Dá glória a Jesus Cristo. Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Ó. Versículo 29, Hebreus 10, 29. Julgai-vos, quanto maior castigo merece quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Portanto, nós que conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro lugar, outro trecho: o Senhor exercitará o seu juízo sobre o seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está exortando. Ele está mostrando para a gente que quando começamos a perder fé, começamos a retroceder na justiça e na santidade. Quem está comigo aqui? Fala amém. Quando você perde a essência da sua fé, nada te convencerá em ser justo e ser santo. É a fé que te faz você sempre voltar para a sua própria santificação. Da glória a Jesus. Fala, é a minha fé que me faz eu renovar minha consciência nas verdades que eu tenho ouvido. Não se aparte das verdades que vocês têm ouvido. Não se aparte. Eu sinto uma renovação de fé aqui hoje nessa casa. Aleluia. Eu vou chegar até o fim dessa mensagem. Amém, amém? O negócio está forte aqui dentro. Volte no versículo agora 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Muda de tradução agora. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem de grande e avultado galardão. Fala, sem fé, eu não posso ter galardões. Tudo que eu fizer é por fé. Por fé. Você oferta por fé, prega por fé, faz ação social por fé, você vem para a igreja por fé, você adora por fé, é tudo por fé. Agora, quando a gente perde a fé, aí sabe o que vira? Fala, o quê? Exibicionismo. Queremos se exibir no altar, queremos se exibir na obra social, queremos se exibir com a oferta. Aí queremos o quê? Sabe fazer o quê? Quando perde a fé, perde a simplicidade. Perde a simplicidade. A luxúria, ela se torna primária em cima do altar. Falar de conquista, de riquezas, de grandeza, de fama, vira a prioridade do homem que perde a fé. Mas o homem que está na fé, a sua prioridade é a simplicidade, é a verdade. Seus olhos, o seu coração estão sempre naquele que é santo, justo e verdadeiro e humilde. Dá glória a Jesus. Dá glória. Aleluia. Apóstolo, muitos têm fé, mas a fé, ela perdeu a sua essência. Muitos estão perdendo a essência da fé. A boa fragrância da fé. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Calma, eu ainda sei que tem pessoas aqui que ainda não estão entendendo ainda a palavra. Embora já está muito bem esclarecido o que Deus está tratando aqui agora. Mas eu sei que algo precisa ser restaurado aqui. Deus não me deu essa palavra, eu fiquei o dia inteiro meditando essa palavra. Eu entrava e saía nessa mesma palavra. Antes eu vim para a igreja para cá, eu estava finalizando essa mensagem. Eu falei, Senhor, olha quantas coisas o Senhor está me dizendo para falar para esse povo. Quem está comigo? Fala, amém. Quer renovar sua fé hoje ou não quer? Eu vou renovar minha aliança com Jesus. Renova sua fé, meu filho, melhor, tá?
Renove a sua fé em Jesus. Ele já está cansado de você vir aqui, vir no altar. Eu renovo minha fé com você. Renove agora a sua fé na tua casa, onde você está me ouvindo, você que está sentado aqui. Ó, tem pessoa no YouTube que vai se converter hoje. Você não precisa vir na frente do altar, não. Tu precisa dobrar teus joelhos aí, onde está a sua cama, dentro do teu quarto, na tua sala. E você fala: Senhor, eu renovo a minha fé em Ti. Eu volto pela fé em Ti. Aleluia! Quem está comigo dá glória, glória, glória. Tem uma palavra muito forte para vocês aqui. Fala, a fé. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Abre de novo Hebreus capítulo 10, versículo 35. Quem quer receber? Quem está ansioso para chegar até o final dessa mensagem? Quem vai receber um sacudimento de fé hoje aqui? Fala, eu te amo, Jesus. Pela sua grande misericórdia. Pelo seu amor na minha vida. A fé, eu falei para vocês que era uma dimensão. Fala, uma dimensão que eu entro. E que eu vivo. Fala, que eu entro e que eu vivo. Segura que eu vou te falar em grego daqui a pouquinho. E vou te mostrar na Bíblia que fé é mais só um sentido. É uma dimensão que ela se renova sobre seu espírito e a sua alma. Hoje eu creio que uma grande dimensão de fé vai descer nesse lugar. Há momentos que eu estou ministrando que entra uma dimensão de fé tão gloriosa que o povo começa a crer em milagres extraordinários. Eles chegam, eu estava em casa e eu falei, hoje eu vou lá e vou ser curado. Hoje eu vou ser curado dessa enfermidade. Pessoas que viajavam quilômetros, chegavam na fila para ser curado e falavam o testemunho. Primeiro me davam um testemunho. Apóstolo, eu falei que eu chegaria nesse lugar hoje, seria curado. Eu falei, filha, segundo a tua fé, tu vai ser curado. Aí vem alguma pessoa com uma dor de cabeça e não é curada. E tu tá cheio da unção, ministro, não acontece nada. É o positivo e o negativo, tem que conectar esse negócio, irmão. Tem que passar a unção da glória de Jesus. Fala, precisamos se conectar por fé aqui. Aleluia. A única forma de viver no reino do Espírito, fala, é pela fé. Romanos 1,17, coloca para mim. Daqui a pouco eu volto para Hebreus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok. E você sabe, se nós abrirmos o portal da fé aqui dentro e a restauração dela aqui dentro, tu já pode dar um pé. Amanhã as coisas já começam a mudar para você. Tu já sabe, né? Amanhã, fala, amanhã. Começa já a mudar as coisas para mim. Fala, porque eu vou sair cheio de fé. Tu tem que voltar a declarar aquela palavra. Eu creio, vai acontecer. E sai lá do teu íntimo, sai mesmo. Vem lá de dentro, vai acontecer. Eu vou mudar de vida. Essa situação está mudando. Aleluia. Amanhã, a esta mesma hora, você já vai estar de joelho agradecendo pelo milagre. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Quando a fé está trabalhando, ela renova a sua alegria. Ela renova o seu ânimo. Ela renova a sua força. Ela te põe para trabalhar. Ela te tira da preguiça, da inércia, da mentira, do engano. Aleluia. É a fé, é pura fé que vai trazer um renovo do Espírito hoje na sua vida, nesse lugar. Mas você tem que crer, abrir o coração, deixar de ser incrédulo, incrédula. Fala, show incredulidade, show dureza, show mentira. Oh, aleluia. Fala, eu não vou acreditar na mentira das emoções contrárias. Não vou acreditar na mentira da circunstância contrária. Eu ando por fé.
Deus vai renovar, vai renovar, vai renovar, vai renovar. Renovando a dimensão da fé. Vamos começar? Fala, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Sinais de que uma pessoa está perdendo a sua fé. Número 1. Desânimo contínuo. Não tem mais ânimo para buscar a Deus e o seu reino. Está sempre desanimado para tudo. Tu fala, carrega no colo, leva na igreja e nada. Desânimo. A falta de fé, ela rouba o seu ânimo de vencer, de conquistar, de avançar. E eu quero te falar algo para você aqui. Fala, a fé, ela me coloca em contínuo movimento. Fala, a fé me faz avançar. Se você está na fé, você está sempre avançando. Se você está na fé, você está sempre avançando. Troncos e barrancos, montanhas, guerra, o inferno, mas você não para de avançar. Fala, a fé, ela me faz avançar. Avancemos, meu filho, avança. Não somos do que retrocede, somos do que avançam. Aleluia. Fala, a fé me coloca no movimento do reino. Ela destrói o desânimo. Será que alguns se converteram aqui? Porque diz que se converteram, mas não tem alegria para glorificar Deus. Não tem ânimo para vir para a igreja. Mas você vai se converter de verdade. Porque a fé é a alegria da salvação. Aleluia. Me alegrei como me disseram, vamos à casa de Deus. Oh glória, eu vou no culto. Oh glória, o culto acaba 4 horas, 5 horas de culto. É isso que eu quero. Meu filho, quando eu era jovem adolescente, eu ia para as vigílias do portão de ferro das igrejas, passava a madrugada toda dançando poder, a horas e horas na vigília. Consagração de tarde, começava às 10 horas da manhã, só acabava 3 horas da tarde. Povo cheio de fé. Aleluia. Irmão, o Espírito está me abrindo aqui. Uma das coisas que mais tem competido a fé do povo hoje é a distração com as tecnologias. É o mundanismo. Nós estamos vivendo uma era das mais perigosas, porque a ilusão todo o tempo na internet, nas telas. É isso que mais está competindo com a sua fé. Passamos mais tempo com as telas do que tempo com Deus, com a palavra de Deus, com pessoas de Deus. A pessoa reclama de 1 hora a mais, 2 horas a mais no culto, mas fica 4, 5 horas no cinema, no shopping. E depois quer ter fé para ser salvo, quer ser liberto. Estão perdendo a simplicidade da fé, a verdadeira fé. Estão fazendo Jesus de qualquer coisa parecido com a mente dos homens. Estão colocando Deus para trabalhar a favor deles. Estão esquecendo que nós estamos aqui para ser servo. Ele só trabalha em favor daquele que neles esperam, que está na fé, está na obediência, na verdade. Mas querem que Deus venha cumprir, satisfazer os seus caprichos. É o sistema. Esse é o sistema, irmão. Esse é o sistema. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Segundo ponto. Quando a pessoa está perdendo a sua fé, ela se torna descompromissada com Deus e com a sua vida espiritual. Orava e não ora mais. Jejuava, não jejua mais. Lia a Bíblia? Não lia. Fazia voto? Não faz mais. Deixou de cumprir o voto. Perdeu a fé. Quando as pessoas estão perdendo sua fé, elas se tornam descompromissadas. Terceiro, quando as pessoas elas perdem a sua fé, elas têm desinteresse. Elas não têm mais interesse pelas coisas de Deus. Elas perdem o interesse no mover do Espírito. Elas perdem o fulgor do Espírito. Elas perdem o fogo do Espírito. Elas se tornam desinteressadas. Tu fala de milagre, fala de... Ah, é mesmo? Legal. Perdeu a fé. Não tem mais alegria, não tem mais interesse pelas coisas sobrenaturais. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Quarto, quando a pessoa ela perde a sua fé, ela se torna indiferente. Indica falta de interesse ou preocupações com algo ou alguém.
ela perde o seu interesse. Quem está comigo fala glória a Jesus. Fala descomprometidos, desligados, desinteressados, sem responsabilidades, desvencilhados. É isso que a falta de fé faz. Descomprometidos, sem compromisso, não está envolvido. Desligados, sem ligação, relação com as pessoas. Desinteressados, sem interesse por algo, alguém, por Deus, pelas coisas de Deus, pela comunhão com a igreja, quer ser Cristo em casa agora. Então ele encontra Hebreus 10, Hebreus 13, não abandone sua congregação, ok? Sem responsabilidade, não assume mais nenhum tipo de responsabilidade, nem com a sua família, nem consigo mesmo, nem com a sua própria transformação. Desvencilhado, livres de qualquer situação que possa gerar algum tipo de compromisso com as pessoas. Eu falei, me deixa longe de tudo. É isso aí, é um desvencilhado. A fé se fecha, ou a porta da fé se fecha no coração de uma pessoa quando há uma opção alheia que combate a verdade de Deus no coração dela. As pessoas estão perdendo a fé porque o diabo está dando uma proposta melhor para elas lá fora. A porta da fé está se fechando. Fala, eu tenho que tomar cuidado com as opções que aparentemente são boas, mas elas me tiram da minha fé. Elas me roubam do lugar de dependência. Ah, você está recebendo, arrumou um emprego do seu sonho, está recebendo 7 mil por mês agora, mas está roubando o seu tempo, a sua vida, a sua fé. Larga, isso é laço, meu querido. Desculpe, meu querido. Quando Deus falou para mim largar tudo, eu larguei. Eu não tinha salário de igreja e até hoje não tenho salário de igreja. Eu vivo pela fé também. E o que Deus me dá, e Deus Deus tem me prosperado para que dá ao reino dele. Ele me deu uma promessa, você não vai precisar de dinheiro da minha igreja. Eu vou trazer o meu povo, eu vou te honrar, eu vou te levantar, vou fazer na sua vida. É pela fé. É pela fé que eu creio que eu cheguei aqui nesse lugar. Esse lugar foi montado pela fé, porque nós estávamos em oração. Eu criei, eu via no mundo espiritual. Antes desse lugar aqui ter essa forma, Deus me trouxe anos antes aqui. E me mostrou esse lugar que é aberto. Me mostrou o templo, mostrou a galeria, me mostrou tudo. É aqui que vai começar a minha obra na tua vida. Fé! Como, Senhor? Como? Corre atrás daqui. Não! Espera no Senhor em fé. Continue trabalhando na sua transformação. Continue na dependência dEle. Continue buscando a face dEle. Porque as bênçãos correrão e alcançarão os que vivem pela fé. Fala, vai acontecer um milagre na minha vida. Fala, vai acontecer um milagre na minha vida. Cuidado com as sugestões do diabo para te remover da sua fé. Tiago capítulo 1, versículo 8. Não tenham a mente dividida. Mente doble. Pensamento duplo. Ora está na igreja pensando pela fé, daqui a pouco sai daqui dentro e já fica pensando pelo Instagram. Já fica pensando que o mundo está falando. Você tem que concentrar teu pensamento, teu coração, tuas emoções, teus sentimentos na fé. Na palavra de Deus. Aleluia. Fala, há uma dualidade. As pessoas estão perdendo a fé, sabe por quê? Estão divididas. Ora ouve a palavra do apóstolo de fé, daqui a pouco é consultar o coach para ver se a coisa melhora. Quem está comigo? Fala amém. Quem está comigo? Fala amém. Não, você pode ir lá, pode acontecer coisa, pode prosperar na tua vida, pode. Mas sem a bênção de Deus. Do seu jeito, você que sustenta. Não é Ele que guarda. Agora, do jeito dele, Ele te deu, Ele sustenta. É Ele que guarda. Ele te deu a chave do negócio, foi Ele que te fez o milagre acontecer, é Ele que vai te sustentar até o final. Até a hora de mudar de ciclo, ou vai até o fim, dá glória a Jesus Cristo. Você crê no que eu estou falando aqui para você aqui agora? Fala, eu creio. Aquilo que Deus dá, o diabo não vai tomar, o homem não vai me roubar, porque foi Deus que colocou na minha vida. E foi pela minha fé nele. O que você conquista pela tua fé, meu filho, você pode ter certeza. Você tirou do alcance dos seus inimigos. Fala, não vou entregar de mão beijada o que Deus me deu, o que eu batalhei para conquistar até aqui. Diabo nenhum vai me tirar. Fala, não vou perder minha fé. Foi Ele que me deu, e pela fé Ele sustenta o que me deu. Aleluia! Você tem que ter esta palavra de fé e esperança. Vai vir crise do mundo, restart da economia global, Deus te sustentará. É Ele que nos sustenta. Fala, Ele que me guarda, Ele que me sustenta.
Um dos sinais que uma pessoa está em estado de retrocesso de fé é coisas que ela cria com o coração de uma maneira tão simples antes. Agora custa ela voltar a acreditar. Quando a pessoa está retrocedendo na fé, ela dava glória a Deus por tudo e falava, eu creio, e lutava com aquela simplicidade. Mas quando ela começa a perder, ela começa a custar acreditar. Coisas que antes não custava, era simples, você simplesmente dava glória e você ia. E agora você está murmurando, está com dificuldade de crer que Deus está falando. Você precisa agora de um serafim, de um querubim, de um apóstolo, um profeta, um evangelista, colocar a mão na tua cabeça e profetizar para ver se acontece? O que você precisa aqui essa noite? Tu precisa de uma palavra de Deus na tua vida. Voltar a crer no que a palavra de Deus, a palavra que Ele te deu. É ler a Bíblia, é crer no que está escrito, é crer naquela palavra que Ele deu. Ele selou a sua vida com a palavra. É verdade. Pode ver irmãos que você via antes, simples, estavam no mover, alegre, cria que Deus vai fazer, aí apanharam, retrocederam na fé, não perseveraram. Começa a ter dificuldade para crer de novo que Deus pode fazer na vida deles. Fala, misericórdia. Quando uma pessoa perde a fé, ela perde a sua força para lutar contra os seus próprios pecados. Quando uma pessoa perde a sua fé, ela perde ela perde a sua convicção nas promessas e em Deus. Quando uma pessoa perde a sua fé, ela se compromete com qualquer coisa sem valor. Perde a fé, fica em casa e fica assistindo televisão. Não quer mais para a igreja. Perde a fé, aí deixa o diabo roubar a mente, fica conversando na esquina com os amiguinhos, veio estar aqui na igreja dobrando o joelho e clamando a Deus aqui dentro. Perde a fé, vamos ali para ver se melhora, vamos lá no parque de diversão, vamos lá no shopping. Quando a pessoa ela perdeu sua fé, ela perdeu seu senso de compromisso com as coisas que são santas e verdadeiras, que pode transformar e elevar a vida dela. Quando uma pessoa perde a sua fé, ela fica se misturando com coisas que não prestam. Quando a pessoa perde a sua fé, ela se deixa ser levada por qualquer modismo. Quando a pessoa perde a pura fé em Jesus Cristo, fica atrás de um mover de outro, atrás de um mover de um vento de doutrina para o outro. Fica atrás do homem, não vai mais atrás de Deus, de joelho no chão. Dá glória a Jesus aí, dá glória! Como é que Deus fez na minha vida? Eu fui atrás dele de joelho no chão, meu querido. Eu fui atrás dele de joelho no chão. A pessoa perde a fé, ela coloca a confiança no homem. E ela perde o seu relacionamento com a presença de Deus. Ela crê mais na unção do culto do que o joelho dela de dobrado com fé diante do trono da graça. Nada substitui uma fé pura que se rende a Ele e clama a Ele. Tu vive pela fé que Ele te deu, não é pela unção de homem nenhum. Eita glória, quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Aqui é um apoio, meu querido, aqui te dou um empurrão, mas ande pela sua fé. Corra pela fé, fala pro teu irmão, corra pela tua fé. Você vai mudar de casa, você vai mudar de lugar, você vai mudar tudo na vida. Quem está comigo da glória, Jesus? Fala, para de se conformar com qualquer coisa. O diabo tenta ofuscar a tua fé, seus sentimentos, te embaraçar, para você não voltar a crer que Deus vai fazer milagres maiores que já fez no teu passado. Abacuque, ele ora, Senhor, realiza de novo em nossos dias aquilo que nós ouvimos, que nossos pais nos contaram, que tu fez as maravilhas, quando o Senhor tirou eles do Egito, com a mão forte que abriu o mar vermelho, aquele que estendeu a coluna de fogo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã, Ele não muda, não duvide do teu Deus. Ele fez milagres grandes e Ele fará milagres ainda maiores na tua vida. Aleluia! Sabe quando teu irmão recebe essa palavra? Fala, pega a fé agora. Fala, eu não vou me conformar. Não vou ficar chorando por águas passadas. O que passou, passou. Perdeu, perdeu. Deus tem coisas maiores para me dar. Pega a tua fé. Aleluia.
Rosaia da caia rotorro siviriquia. Aleluia. Satanás tenta jogar desânimo, abater tua fé, tenta fazer você olhar para a circunstância. Não tem mais a mesma força, a mesma disposição. Meu querido, Abraão estava velhinho. 100 anos de idade, teve o filho da promessa pela fé. Sara engravidou pela fé. E Deus não pode dar um filho para você? Deus não pode fazer um milagre? Você vai renovar a tua fé hoje. Nós vamos sair com a nossa fé, a nossa esperança renovada desse... A igreja brasileira precisa mais disso, pastor. Mais fé. Nesses últimos dias que nós vamos viver na terra, vamos viver as maiores manifestações que os olhos humanos já viram. Mas aqueles que vão tomar esses lugares altos de grande glória é os que andam na pura fé. Manifeste fé. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo? Da glória. Quem está se movendo em fé? Número 1, Salmos 37, versículo 5. Ele é confiante em Deus, não perde a sua confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por ti. Não o homem, é Ele. E Ele usa quem Ele quer o teu favor na terra. Fala, a fé me move para dentro da confiança. Agora presta atenção nesse detalhe. A fé ela é construtora, ela é edificadora do seu caráter espiritual. É ela que vai modelar e vai te ensinar você a ter confiança no Deus que você serve. Eu confio nele. Ele é fiel. Fiel àquele que me prometeu. Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e amanhã. Ele é o soberano, ele é o dono do ouro da prata. É nele que eu confio. É Ele, pastor, é Ele. As pessoas estão perdendo a confiança em Deus. Estão colocando a confiança no dinheiro, no homem, no mundo, no sistema, na inteligência humana. Mas nós confiamos no Senhor. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção e confiamos no nome do Deus poderoso de Israel. Eleva saia daraste tiquia. Fala, quem está na fé tem um coração focado para agradar a Deus. É uma pessoa agradável a Deus. Seus esforços são para sempre estar agradando o seu mestre e não desagradar o seu mestre. Ela luta, ela persevera. Senhor, eu vou te agradar, eu vou lutar para que o Senhor tenha prazer em mim. Hebreus 11:6, coloca na tela. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Ele recompensa todos quantos se consagram, se entregam, que busca ele. Fala, quem está na fé, sua prioridade máxima é agradar a Deus. É fé. Senhor, está te agradando o que eu estou comendo? Está te agradando o que eu estou vendo? Está te agradando as pessoas que eu estou conversando? É fé. É para agradar a Deus. Tudo que é por fé você agrada a Ele. Aleluia. Fala, quem está na fé anda numa dimensão chamada impossível. Fala, os impossíveis serão consagrados, serão rebentados. Deus me dará o meu direito de romper o impossível. E quando eu ando na fé, eu ando numa dimensão, fala do impossível. Eu vou viver o impossível. Deus vai me dar o impossível. A transformação do meu filho, da minha casa, a salvação da minha família, os meus negócios, o meu carro, a minha casa. É tudo por fé. Aleluia.
Coloca aí Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus respondeu: se pode, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Quando você renova a tua fé, tu vai olhar para a montanha e falar: agora é possível. Eu não estava vendo como sair dessa situação, agora estou vendo pela fé, agora eu sei. Pronto. A fé, ela traz a chave, ela traz o escape, ela aponta o caminho, ela abre o caminho, ela põe as montanhas, ela faz o caminho reto para você passar. E Deus vai levantar pessoas da fé aqui dentro, e nós vamos ver o impossível sendo removido. Aleluia! Fala, eu creio nessa palavra. Louve ao Senhor pela palavra dele. Hoje o Senhor vai renovar teu ânimo, vai renovar tua esperança, vai renovar tua confiança nele. Você vai voltar a confiar em quem ele é. Eu creio no caráter dele. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o Deus de Moisés, ele é o Deus de Jeremias, ele é o Deus de Isaías, ele é o Deus dos profetas, ele é o Deus da palavra. E ele fala e ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta para mim, porque o que ele falou se cumprirá. Fala, eu creio na sua palavra. Aleluia. Da glória, da glória. Fala, renova a minha fé. Fala, Senhor, renova a minha fé. Aleluia. Ah, apóstolo, sou mais a mesma pessoa de antes. Renova a tua fé, meu querido. Tu vai ser melhor do que antes. Fala, eu vou sair daqui renovado. Semana que vem já chego com uma cartela de testemunhos. Cadê teu testemunho? Cadê teu testemunho? É pela fé. Quando eu ia na Assembleia de Deus com a minha mãe, desde criança, meu querido, as pessoas vinham contar testemunho de fé. Deus salvou meu filho, salvou meu marido, que era um assassino, era um prostituto, era isso aqui. Ele está ali, a benção, a benção, a benção. Eles não tinham unção, não falavam igual vocês, não, meu querido. Mas eles tinham fé. Tu crê? Então tu verás a glória de Deus. Tu crê? Tu vai ver a glória de Deus esse ano da sua vida. Você crê? Você vai crer? Então vai ver a glória de Deus na sua família. Fala, quando o pregador falar uma palavra, tem que ser assim. Eu creio. Eu tomo posse. Creio. Aleluia. Quem está comigo? Da glória, da glória, da glória, da glória. Outro sinal que uma pessoa que ela está na fé. Fala, a fé produz estado de paz. Romanos 5, versículo 1, coloca para mim. Romanos 5, 1. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, a fé produz paz. Mas a ausência da fé vai produzir perturbação. Tu fica atribulado, tu fica perturbado. Quem aqui já foi um crente perturbado da vida, atribulado? Cara, é você desconectar de Jesus da fé, tu fica esquisito, verdade, não é? É ou não é? Então quando seu marido, sua esposa levantar meio tribulado, fala assim, Jesus está aí? Você quer aceitar Jesus de novo? É verdade, quando acorda tribulado, desconectado, está desconectado da fé. E é verdade, quando você perde um pouco da fé, tu fica tribulado. Tu perde a tua paz. Tu perde a convicção na palavra. O capeta, ele quer te sacudir. Ele quer te peneirar para tirar você da sua fé. Mas Jesus está orando por nós, para que o povo dele não pereça, mas tenha fé. E nós estamos orando e profetizando aqui essa noite. Simão, Simão, você não vai sufocar, não vai parar na tua fé. Ele vai renovar a tua fé, a tua perseverança. Fala, a fé me move. Se mova. Mova-se.
Fala, não vou ficar onde eu estou. Eu estou em um movimento do céu. As coisas têm que mudar em mim, através de mim, ao redor de mim. Começa a dar palavra de fé para os teus filhos. Não dê palavra de maldição para eles. Quando o diabo tentar mexer as coisas na tua casa, fala, tu és uma bênção, tu vai ser um profeta, tu fala demais, mas vai ser um profeta. Meu filhinho, tu vai converter essas palavrinhas duras na tua boca, vai colocar a palavra de um apóstolo na tua boca. Olha pro teu marido e fala assim, ô chupacabra, desculpa. Ô varão de guerra. Eu falo pela fé e Deus está ouvindo, Ele se agrada da minha fé. E profetiza. Fala pro seu irmão, profetiza. O vale está seco, os ossos são sequíssimos. E Deus fala, o que tu está vendo? Tu crê? O que tu vê, profeta? Pode, profeta. Aí ele fala, pode, Ezequiel, esse vale ressuscitar? Pode haver vida de novo? Pode entrar o Espírito do Senhor? Tu sabes. Você entregou a sua dependência a mim. Então, profetiza. Tá ao contrário, tá oposto, tá esquisito o negócio. Não, quanto mais contraditório estiver, o poder da ressurreição é para isso, meu querido. Ele veio para trazer o maior milagre na tua vida. Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Tu crê que Jesus ressuscitou e você não vai crer que Deus vai ressuscitar a tua família na fé? Não vai salvar a tua casa? Eleva saia reteia, restequeia. Levanta teu espírito de fé. Aleluia. Seu irmão, teu combustível não vai acabar. Você vai parar de ficar cantando a música do combustível. O Senhor vai colocar um híbrido em você hoje. Seu combustível não vai ser mais seu problema. Ele vai mudar a sua dinâmica de fé hoje. Você vai se mover diferente. Eu estou falando que essa unção que vai fazer você chegar na tua casa, essa palavra. Tu vai bater o olho na situação, mudou o negócio. Tu vai voltar a enxergar pela fé. Ah, capeta, tu quer dominar minha esposa, meu marido, meus filhos, o meu cachorro, meus vizinhos? Capeta, tu vai ter que sair agora. Fala, não vou me conformar que os olhos da carne estão vendo. 12 se espia. 10 olharam na carne, só 2 no espírito. Só 2 obedeceram a palavra. Tu tem que obedecer para entrar na dimensão da fé. Fala, a obediência me coloca na fé. Sobre tua palavra, Senhor. Olha o que eu vou te falar agora, hein? Toma cuidado que eu vou te falar aqui. Hein? Calma. Tome cuidado. Porque quando Deus te dá uma palavra, se tu manifestar incredulidade a Ele, se a fé agrada a Deus, a incredulidade aborrece a Deus. Você quer ver uma pessoa, um ser humano aborrecer Deus, é ser incrédulo para Ele. Não, principalmente aqueles que são dele, os da casa. Aí que o papai quer pegar a vara mesmo. Em Números, diz que 10 vezes o povo murmuraram contra a palavra de Deus, não crendo na palavra de Deus. 40 dias eles peregrinaram em Canaã, os 12 espias. 40 dias. Voltaram e murmuraram e questionaram e não acreditaram pela fé na palavra. Só 2 homens viram pelo Espírito. Para cada dia que eles andaram em incredulidade, houve 1 ano de disciplina. 40 anos por 40 dias de incredulidade. Tem muitos, hoje o Senhor vai trazer um arrependimento que você ainda não percebeu o que está acontecendo na tua vida. Tem muitos que tem que se arrepender e pedir perdão pela incredulidade, a murmuração. Porque deixaram de andar por fé, deixaram de acreditar por fé, deixaram os seus primeiros pactos, os seus votos para trás. Abandonaram a verdadeira fé. Volte à fé. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aqui? O negócio está muito forte aqui. Da glória a Jesus Cristo.
Princípios importantes para você entender um negócio aqui. Lágrimas sozinhas não comovem a Deus. Desespero não força a Deus trabalhar ao seu favor. Manipulação não controla a Deus. A inteligência humana não impressiona a Deus. A educação não influencia a Deus. A fé é a única voz que Deus respeita. Não adianta fazer mimo com Ele. Ele é o soberano. Mas um soberano Deus, Criador de todo o universo, e você é como uma poeirinha no meio desse universo. Ele te dá toda a atenção quando você fala com fé. Eu vou ouvir o que você está falando, te respeito. Ele te considera quando você fala com fé. Podemos chorar, podemos fazer mimo, podemos tentar controlar Deus, podemos tentar mostrar alguma coisa, mas nada disso vai mover a mão de Deus a não ser a sua fé. Fala, move a mão, Jesus. Fala, eu preciso liberar mais fé. Às vezes tu ora, chora, e às vezes você mesmo não crendo que nem que você está fazendo. Aí tu sai com aquela angústia, será que Deus me ouviu? Será que Deus te ouviu? Aí vem o irmãozinho simplesinho, papai, obrigado, papai, não sei orar muito, mas eu te agradeço porque eu já possui meu milagre, porque tu é fiel. Eu creio que tu é fiel, Jesus. Jesus, não sei nem orar direito não, Jesus. Essa irmã tão linda, dando lugar para o Espírito, orando em línguas, chorando, queria ser igual a ela. Aí quem sai com a benção? O que andou por fé, orou por fé. O outro fala em língua, chora, rola no chão e nada acontece. Cadê a sua fé? E é verdade, às vezes você está crendo mais na sua lágrima do que na palavra. Você fica mais influenciado pela sua emoção que está ferida do que pela palavra que está te dando. Tu quer ficar no lugar onde você está ou você quer ir onde ele está? Então suba nas asas da graça, da fé hoje, meu querido. Pede os anjos serafim colocar asas novas em você. Fala, Senhor, sobe com a minha fé. Fala, minha fé está crescendo a partir de hoje. Aleluia. Sentiu um negócio aqui, tá? Tu vai ter no espírito assim da glória. Você vai fazer sua listinha. Quantas coisas na sua vida não estavam andando mais? E tu vai fazer um propósito de fé. Vou movimentar tudo isso aqui, vai movimentar. Porque a fé movimenta tudo. Ela me movimenta tudo que pertence à minha vida. Vai movimentar tudo. Quem crê? Dá glória a Jesus Cristo aqui. Eu estou profetizando para vocês aqui dentro, meu querido. O diabo tenta impedir seu avanço, seu progresso, seu movimento da terra. Movimente-se. As águas estão se movendo. Ela não para. Aleluia. Quem está comigo? Dá glória. Não precisamos de métodos melhores do cristianismo para fazer as pessoas prosperar. Precisamos de fé melhor. Precisamos de qualidade de fé. Fala, qualidade de fé. Fala, é isso que eu quero. Uma qualidade de fé que eleve meu padrão de vida. Vai levar seu padrão de vida ou não vai? Vai continuar na mediocridade da fé? Vai ficar romantizando tua fé ou você vai levar o seu padrão de vida pela sua fé? Sua fé vai elevar o seu padrão de vida. Vai arrancar você do pecado e colocar você na santidade. A fé vai elevar o seu padrão de vida. Vai arrancar a miséria. Miséria é maldição. Você vai quebrar a miséria pelo poder da fé. Pela fé. A miséria não vai te romper, não vai te prender mais. Fala, eu vou prosperar mais. É sua fé. Fala, minha fé. Minha fé não está mal. Dele vem o Senhor, enche dele mais ninguém. A Deus seja o louvor,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Curado for, Ele é Deus. Tudo der certo. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Arata sondereca basura. Estou mexendo de fé. Um crente cheio de fé, ele é muito esquisito. Ele é anormal. Ele é esquisito. As pessoas vão olhar para mim, como é que vai fazer? Que esse menino que vai fazer o quê? Eu creio. Irmão, eu sempre tive um negócio na minha oração. Senhor, eu creio. Eu sempre falei, eu gritava no monte, eu creio. Definição e conduta da sua fé. Número 1, crer. Crer significa convicção em Jesus. Fala, crer em Jesus. É o primeiro princípio da verdadeira fé. Você tem que crer em Jesus Cristo. 2, eu falei de vocês confiança. Fala, confiança. Fala, convicção produz confiança. Então, o crer te coloca na convicção. Pô, eu aceito que é verdadeiro, mas a confiança é um relacionamento. Eu só posso confiar em você se eu tiver um relacionamento com o Senhor. Você não confia em quem você não se relaciona. É verdade ou não é? Fala, quando eu creio, esta convicção produz, fala, confiança. Terceira coisa, segurança. Porque quem confia, a confiança, ela produz segurança. Da glória a Jesus. Então, a fé vai te produzir em você. O crer que é convicção, confiança, segurança. Fala, quem confia está segurado. Ué, você não confia no seu seguro do seu carro? Você não confia no seu seguro de vida? Eu confio em Deus. Se você confia, você está seguro. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Tá forte. Tá forte. Eu não vivo porque vejo, mas eu que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que venha o que irás prover de novo. Eu creio em... Agora dá um sorriso pro seu irmão. Dá um sorriso pra ele. Fala, a fé estampa um sorriso no seu rosto. Como é que você tá? Tudo bem, tá glória. Mas eu sei que eu passei a minha vida que não tinha nem comida na minha geladeira. Meu pai que trazia pão para me comer. Todo dia. Mas eu tinha uma alegria em mim, eu ia para monte, eu andava, pregava.
repetia a roupa quase todo o culto que eu pregava. Mas tinha uma alegria que não sai de mim por causa da fé. A fé te dá alegria. Você vai sair sorridente daqui, vai ser um sorriso em casa, vão perguntar, que sorriso é esse? É a minha fé que você está vendo. Fala, eu posso ver a fé no seu rosto. Fala, convicção produz confiança. Fala, confiança, segurança. E segurança produz ousadia. A fé, ela vai ser audaciosa. Ela é violenta. Existe no reino dos céus, quando vem uma fé violenta, audaciosa, meu querido. Tu fica violento, tu dá cada decreto, tu profetiza, tu pula. E você solta a palavra de fé. Fala, a fé tem que dar decreto. E tem que ser ousada. Como é que você vai fechar o contrato se você não tem dinheiro? Por fé. Como é que você vai comprar uma coisa se você não tem dinheiro? Vão comprar sem ter dinheiro para pagar. Fala, eu vou comprar sem ter dinheiro. Porque eu tenho crédito na minha fé. Aleluia! E o melhor desse crédito é que quem paga a fatura não é você, é Ele. Senhor, Tu me deu, Tu paga. E outra, você quer ver uma coisa que Deus gosta? Ele gosta do desafio de fé. Se tem uma coisa que provoca Deus a se mover e se alegra, é quando alguém desafia na fé. E Josué, o único homem, a Bíblia diz que não houve na terra um homem que Deus ouvisse de uma tal forma, que declarou uma palavra de fé, porque ele estava debaixo de uma palavra que venceria os medianitas. Ele estava debaixo de uma palavra que ele venceria, porque era um decreto. Ele pegou a palavra, ele olhou para o céu, Sol, lua, para! Da glória, da glória! Fala, montanha, saia! Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Da glória, Jesus. Fala, eu creio, Jesus, na sua santidade, na sua palavra. Fala, Josué. Falou. Ordenou. Com ousadia. Ah, Deus, eu preciso comprar uma casa. Ah, eu preciso comprar uma casa. Aí o pai lá em cima, meu Deus, que tristeza. Aí o pai fala com o filho, filho, manda um anjo para consolar essa criatura. Porque ela não entendeu que ela vai ter que dar ordem. Eu dei a ela a autoridade da fé. A autoridade da fé está na sua vida. Tem coisa que você está pedindo para ele fazer que ele te ordenou a profetizar, a declarar. É você que faz, aleluia. E ele move a seu favor, aleluia. Irmão, quando Deus mandou tirar um carro, eu fui sem ter dinheiro. Eu tirei meu primeiro carro, um Corolla. Automático, carrão. Cheguei na favela com Corolla, tirando onda. Na cara dos ímpios, incrédulos. E entrei ali, isso é honra. Fala, Deus vai me tirar com honra. Fala, Ele vai me fazer voltar com honra. A fé, ela vai coroar você com uma honra. Eles vão ver a fé que você tem no seu Deus. E esta é uma grande parte da fé. É honra aqueles que temem, que se consagram, confiam a Ele. Ele te honrará. Fala, eu vou ser honrado. Você não vão ser envergonhados. Teus inimigos serão envergonhados. Tu vai ser honrado. Peguei o carro sem ter dinheiro para pagar. Depois do carro, eu não precisei pagar nenhuma parcela dele por mês. Deus começou a me enviar a provisão. É assim um milagre com Deus. Fui centenado, depois a provisão mensalmente vinha para mim, até em poucos meses, menos, acho que 4 meses, o carro estava quitado.
Carro quitado. Aí eu ofertei o carro e ganhei um outro carro. Essa é a moeda do reino. Mas eu estava sobre uma palavra. Ele falou, vá e compre. Você fica, oh, Senhor, eu posso ir lá comprar uma casa? Confirma, fala, me dá uma palavra. Dá uma palavra, Jesus. Vai vender esse ano minha casa? Fala, pai, fala. Me dá uma palavra, posso. Posso mudar de carro, Senhor? Pode. Glória, ele falou que eu posso. É assim? Aleluia. Mas tem uma última coisa. Depois da ousadia, tem que ter evidência. Não adianta gritar e não ter evidência. Por isso que ele vai manifestar aquilo que em ousadia você decreta. Fala, a fé vai materializar. A evidência. Eles vão ver na minha vida. Quem vai ver? O diabo, seus inimigos, os incrédulos, seus parentes que não querem você, a tua fé, fala que você é pobre, que você não tem nada na vida. Calma. Eles vão ver. Tem pessoas que precisam ver. E quando eles veem evidência, vão começar a ter mais respeito por você. O esquisito, o pobre, o cabrito do monte, eles tiveram que ver evidência. Rapaz, olha aquele rapaz onde foi. É evidência, eles têm que ver. Porque isso é testemunho. Fala, minha fé tem que andar na dimensão do testemunho. Eu vou contar testemunho este ano. Quanto testemunho você quer contar esse ano? Quantos? Quem vai contar vários testemunhos esse ano? 5, 10, 20, 30. Aleluia! Fala pro seu irmão, olha para mim. Fala, daqui a alguns dias eu vou te contar um grande testemunho da minha vida. Aleluia! Agora concorda com a fé dele. Fala, eu profetizo para você que daqui a alguns dias eu e você vamos contar grandes testemunhos. Aleluia! Isso é fé, ó. É fé. Fé. Ela traz essa alegria. Ela faz você profetizar. Fala fé. Ela faz eu profetizar. Vai profetizar no seu vale ou não vai? Declara agora. Profetiza. Profetiza agora que vai descer anjo hoje, vai mover as águas a teu favor. Profetiza agora que as coisas vão começar a mudar na tua casa. Profetiza agora aonde é hora de você mudar, meu querido. Fala, eu estou mudando de cargo, de empresa, de negócio. Fala, estou mudando minha dimensão de fé. Eu vou operar numa nova unção, uma nova sabedoria. Fala, estou mudando de dimensão hoje na fé. E profetiza da raçarabacarabadarabaca. Creia, convicção. Confie. Tenha segurança nele, ele é teu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Aleluia. Seja audacioso, tenha ousadia de fé. E manifesta a evidência da sua fé. Quem está comigo dá glória a Jesus. Pessoa orgulhosa, ela tem fé em si mesma. Ela tem fé naquilo que ela faz. Por isso que a existência do que ela tem não promove justiça e santidade para ela, transformação. Nós somos daqueles que crê naquele que está em nós. Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo está em mim que é a esperança que eu vou ver dias melhores.
Você vai... Para, rapaz, estou sentindo um negócio aqui. Tu vai ficar na zona do conformismo? Tu vai ficar conformado? É hora de mudanças. Eu acho que você não estava entendendo a dinâmica da fé que Deus deu para vocês. Mova mais esse negócio na fé. Coloque mais demanda de oração em cima daquilo que você crê. E começa a profetizar, declarar, a qualquer momento vai acontecer. Anda nisso até que isso aconteça na tua vida. Já está na hora das coisas começar a ser desenrolado. Meu filho, tu já tem palavra, tu já ofertou, tu já faz tudo, tu primícia, tu fez de tudo. E agora? Fé. Fala, fé. Tu já fez o que tinha para ser feito. E agora? Cadê a sua fé? Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará por ti. Fala, o mais Ele fará por mim. Não é o menos, o mais. Ele tem mais para você, o mais. O mais. Ele fará algo extraordinário. E você tem que ter essa qualidade de fé. Deus fará algo extraordinário na minha vida. Se o diabo conseguir tocar na sua fé, ele limita você em todas as esferas espirituais. Não adianta. Ninguém aqui escapa disso. Todo o seu crescimento, evolução, transformação, santificação, apoderamento, prosperidade, tudo na tua vida depende da sua fé. Fala, da minha fé. E aí? Para Deus fazer grandes coisas agora, Ele vai precisar de um grande homem de Deus ou precisa de alguém que tenha uma fé genuína aqui? Ele precisa de algum pequenino que creia nele. É esse que Ele está procurando aqui. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fala, glória a Jesus Cristo. A falta de fé, como já falei, gera desânimo no espírito de uma pessoa. Uma pessoa que vive sem fé, ela vive de cabeça baixa. Não olha para cima, não olha no teu rosto. Chega, não quer conversar com você. Está sempre desanimada. Sempre moribunda. Já viu um crente moribundo? Fala, quando eu estou em fé, eu tenho que andar de cabeça para o alto. Você não foi chamado para ficar andando de cabeça. Você não é avestruz para colocar a tua cabeça na terra, debaixo da terra. Levanta-te a tua cabeça, que o Senhor Deus levante o seu rosto e faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que o Senhor hoje levante o seu rosto, pastores. Ministro. Toda a área que o diabo estava afetando a sua fé, tentando te condenar, te abater, te paralisar, hoje esse espírito está caindo por terra. Eu preciso de um som de fundo. Eu estou ouvindo sons de fundo. Eu ouço sons aqui, eu sinto que algo está prestes a acontecer aqui dentro. Alguém vai receber uma renovação de fé aqui? Alguém já está recebendo a sua renovação aqui? Rápido, coloca um som de fundo, rápido. Eu sinto uma unção aqui. Há uma unção aqui dentro. Ore em línguas, ore no Espírito. Que o Senhor levante o seu rosto e faça resplandecer a luz dele sobre ti. Sobre ti, sobre ti. Fala, eu não vou ficar andando cabeça para baixo. Você tem fé. Você é um filho de Deus. Você é um filho, uma filha do Altíssimo. Não dê lugar para o diabo, não dê o gostinho para Satanás fazer você andar de cabeça baixa, sem ânimo nessa terra. Levanta a tua cabeça. Levanta-te, sacuda a poeira do teu pé, Jerusalém. Assenta-te no teu lugar entronizada. Fala, eu não vou deixar o diabo abaixar minha cabeça. Nem palavra de homem nenhum. Você não deve satisfação ao homem, você não deve satisfação ao diabo. Você tem um Deus que você crê, e Ele é grandioso e poderoso, e Ele muda todas e qualquer circunstância da vida. Ânimo! Você entende que Deus está fazendo algo aqui? Há
uma unção de renovação para a nossa fé. E há uma dimensão de fé aberta nesse lugar. Fala, eu preciso mergulhar na fé. Fala, eu vou honrar mais a minha fé. Uma pessoa que tem fé, ela anda de cabeça para cima, porque ela confia no caráter do seu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, que em breve se levantará o meu Senhor. Esta é a palavra de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Então por que você está vivendo de cabeça para baixo? Todas as vezes que eu passei da minha vida por grandes desânimo, abatimento, inferno, situações da minha vida que não mudavam, tentava me abater, tentava baixar minha cabeça. Meu filho, quando eu estava na oração, Deus me tomava, levanta-te. Levanta a tua cabeça. Eu vi os anjos me pegavam assim, me levantava. Ânimo! O príncipe dos exércitos chegou a Josué quando Josué estava abatido na fé dele. Estava cansado. E esse príncipe está aqui para batalhar pela nossa vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Fala, quando eu tenho fé em quem eu sou em Jesus Cristo, isso me dá confiança. Fala, segurança. Fala, ousadia. Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece.